Todos vocês sejam muito bem-vindos. Estou bem animado aqui para falar com vocês e tenho certeza que vai ser muito bacana, tá? Eu queria começar com vocês fazendo um negócio diferente. Ó. Vamos começar com uma parada assim diferente para a gente começar o dia de alto astral, né? E com pensamento positivo. Eu queria convidar vocês para a gente fazer um agradecimento. Então, cada um escreve aí uma coisa, né, na tela, no comentário, pela qual gostaria de agradecer. Por exemplo, eu gostaria de agradecer pela minha vida e pela minha família. Né? Então, porque são muito importantes. A minha vida, porque se eu não tivesse vivo, eu não teria nada, né? E graças a Deus eu tenho a vida para poder compartilhar várias coisas boas com as pessoas, conviver com as pessoas que eu amo, né? Desfrutar de tudo que a vida me proporciona. E eu quero agradecer pela minha família também, porque a família para mim vem em primeiro lugar, né? E eu faço tudo pela minha família, a gente faz tudo pela família, né? Eu sou casado, tenho filhos já, né? Na verdade tenho 3 filhas e eu sou muito grato para minha família. Agora eu queria que vocês agradecessem também por alguma coisa, tá? Algum agradecimento, alguma coisa que vocês acham que é importante para a vida de vocês e que vai dar aquela motivação para você já começar o dia bem, assim, com uma sensação de gratidão. É uma sensação muito boa, né? Para deixar a gente melhor. Começar a vida com gratidão. A gente tem que começar o dia agradecendo, né? Começar a vida sempre agradecendo. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre como manter a motivação nos estudos, né? Desde quando você começa a estudar até o momento que você passa na universidade pública, tá? E por que eu escolhi esse tema, né? Porque eu vejo que muitos estudantes mandam uma mensagem falando assim, como que eu faço para manter a motivação? Eu tô me sentindo com falta de motivação, eu tô sem foco, tô sem disciplina, falta motivação. Então eu falei assim, vamos falar sobre isso, né? Por que eu acredito que eu posso falar sobre isso, né? Primeiro porque na época que eu estava estudando, eu tinha motivação para passar na universidade. Eu confesso que eu perdi um pouco a motivação durante a faculdade, teve alguns momentos de baixíssima motivação, mas nem por isso eu parei de estudar, porque eu tinha uma motivação maior, né, do que ali simplesmente o ato de estudar. E eu já vi muitos alunos, né, saírem dessa situação de falta de motivação para motivação. E o que eu observei, né, assim, por que as pessoas perdem a motivação durante a preparação para o vestibular, né? Muita gente pergunta isso e a melhor maneira de resolver um problema, né, é entender as causas desse problema e eliminar as causas, porque se você não eliminar a causa do problema, você fica tratando os sintomas do problema, né? E tratar os sintomas do problema não é muito legal, né? Mas vamos lá. Por que muitas pessoas perdem a motivação durante os estudos? Eu separei aqui 3 motivos, tá? E depois a gente vai trabalhar um pouco em cima deles e como combater esses problemas. Então vamos lá. O primeiro motivo que eu acredito que seja o principal, né? E aí pode ser que alguém pense diferente, né? Mas assim, baseado na minha experiência, o que eu vi é que muitas pessoas não têm um motivo para passar na universidade pública que partiu de dentro delas. Né? É muito comum o estudante seguir o fluxo natural que a sociedade impõe. Que fluxo natural que é esse? Hoje, se você pegar qualquer estatística de distribuição de renda, de evolução de classe social, você vai perceber que existe uma diferença muito grande entre o salário, entre a remuneração de uma pessoa que não tem ensino superior para uma pessoa que tem ensino superior. A pessoa que não tem ensino superior, ela ganha normalmente, né, na média,
ela ganha bem menos do que uma pessoa que tem ensino superior. Por exemplo, o salário de um engenheiro, né? O engenheiro, o salário dele, se não me engano, o salário do piso do engenheiro é 8,5 salários mínimos. O salário mínimo é mais ou menos R$ 1.000, então, vezes 8,5 dá mais de R$ 8.500 por mês, né? Esse salário já é um salário mais elevado, né? Que motiva as pessoas a correr atrás desse salário, né? Quem são os engenheiros que ganham esses salários? Em geral, engenheiros formados em universidades públicas, né? Por exemplo, para você trabalhar na Embraer, para você trabalhar na Embraer, grandes montadoras, né? É muito comum você avançar nos processos seletivos se você vem de uma universidade pública, né? As pessoas são meio que treinadas pelos próprios colegas nas universidades públicas para avançar no processo seletivo, elas têm contato com estágio, têm contato com a universidade. Por exemplo, lá no ITA, todo mês, a partir do mês de março, que é mais ou menos um mês depois de começarem as aulas, 15 dias depois de começarem as aulas, várias empresas vão no ITA fazer propaganda dos seus processos seletivos, né? E isso cria uma situação, não só essa do ITA, mas, por exemplo, na USP acontece a mesma coisa, nas federais acontece muito isso, né? E isso acaba criando uma demanda muito grande das principais empresas por alunos formando das melhores universidades públicas, né? E esse pessoal acaba ganhando mais. Então, tradicionalmente, a pessoa que vem de uma universidade pública, ela ganha muito mais do que uma pessoa que fez universidade particular. Acontece isso, né? Ah, Bruno, mas medicina é diferente. Sim, medicina realmente é diferente. Porém, em medicina, você tem um investimento muito grande durante a faculdade. Então, as pessoas, elas se esforçam sobremaneira para passar na universidade pública, para fazer medicina na universidade pública, né? Direito acontece um fenômeno parecido com engenharia, enfim. As pessoas sabem disso, né? A sociedade sabe disso, os pais dos nossos alunos, né? Eles sabem disso, então eles acabam meio que, bom, você tem que fazer uma universidade pública, você tem que fazer medicina, engenharia e direito, e a gente entra naquele fluxo, sem necessariamente saber por que está fazendo aquilo, né? A gente simplesmente fala assim, não, vou entrar nesse fluxo aqui, porque eu acredito que esse diploma de ensino superior, ele por si só vai me dar aquela condição de vida melhor, né? E a verdade é que muita gente entra na faculdade e chega lá, ela meio que fica assim, pronto, passei aqui, agora é só fazer o feijão com arroz aqui para pegar o diploma. Mas o diploma sozinho não garante essa condição, né? O que garante, na verdade, uma condição de vida melhor é um conjunto de habilidades que a pessoa desenvolve ao longo da vida, né? E que não necessariamente ela precisa fazer uma faculdade pública para isso, né? A diferença é que a faculdade pública abre algumas portas que são meio que restritas à universidade pública, né? Então, fica difícil você concorrer para uma vaga no centro administrativo do Banco Itaú se você não participou de um processo seletivo, né? Para uma vaga de trainee, por exemplo, que é o primeiro emprego depois de formado, se você não participou do processo seletivo de trainee, né? E aí o processo seletivo de trainee, ele pode acontecer nessas empresas grandes de duas formas. Ou a empresa vai na faculdade fazer o processo seletivo, né? Ou a empresa faz aquela divulgação na internet. Na maioria das vezes, para as empresas maiores, acontecem as duas coisas, né? Mas é óbvio que esse pessoal que a empresa vai na faculdade, tem mais contato com o RH, com os diretores, então fica mais fácil avançar, né, no processo seletivo. É natural isso, tá, gente? Não é uma coisa não é errado as empresas fazerem isso, é simplesmente assim, né? E quando a gente está falando de empresas menores, né, por exemplo, o Quadro é uma empresa menor do que essas empresas Itaú, Unibanco. Itaú e Unibanco é a mesma coisa, né? Itaú, Ambev, o Quadro é uma empresa menor. Mas a gente
acaba dando preferência para pessoas que vêm de universidades públicas nos nossos processos seletivos, né? É natural, a gente faz isso naturalmente, né? Para a maioria das áreas, para muitas áreas é assim, né? Para a área de ensino é assim, porque os monitores precisam entender a realidade de vocês para tirar as dúvidas, né? Não adianta. Eu posso até ter um monitor muito bom vindo de uma universidade particular, mas eu vou dar preferência para aquele monitor que é muito bom e que ele viveu a dor que vocês estão vivendo, que é de buscar uma aprovação na universidade pública, né? Então a gente acaba dando preferência para esses monitores. Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho mais sobre essas habilidades, né? E por que a universidade pública pode te garantir realmente uma vida melhor, tá? Então, assim, muitas pessoas não têm um motivo e sai de dentro delas para passar na universidade pública. Esse motivo não precisa ser um negócio muito elaborado, não. É um motivo, muitas vezes, bem fácil de entender, bem simples, né? Por exemplo, a pessoa quer melhorar de vida. Né? A minha motivação quando eu quis fazer a universidade pública foi essa. Foi melhorar de vida. Eu sabia que o pessoal da UFMG era mais requisitado no mercado de trabalho do que o pessoal de outras faculdades. Por quê? Porque lá no Cefet, quando eu fazia o curso técnico, a gente ouvia isso, né? E sempre que alguém ia lá fazer uma apresentação para nós, para uma vaga de estágio, a gente ia fazer uma entrevista, aí era um cara da UFMG, né? Muitos empresários da UFMG recrutavam lá no Cefet, então, muitos professores da UFMG que a gente tinha, né, da UFMG ou do Cefet. Então acabou que a gente sempre teve eu sempre tive essa referência, né? Então eu queria mesmo era melhorar de vida, né? E é muito justo isso, né? Você querer melhorar de vida, porque ninguém gosta de passar dificuldade, né? Por exemplo, eu desde quando entrei na faculdade, antes de entrar na faculdade, eu queria me casar, ter filhos, né? E eu queria ter uma condição de vida boa para minha família, né? Eu nem sabia direito o que isso significava, mas eu já queria. Então essa motivação, por si só, ela é suficiente, né? Principalmente, e porque é muito fácil de embasar essa argumentação. Por quê? Porque se você olha para a sociedade, você percebe que as pessoas que não têm uma formação de ensino superior muito diferenciada, elas passam por mais dificuldades. Até aquelas pessoas que têm uma formação boa numa universidade pública passam, né? Imagina aquelas que não têm, tá? Outro motivo que faz as pessoas perderem a motivação durante os estudos é se preocupar demais com a opinião de outras pessoas que não alcançaram aquilo que você quer alcançar. Eu lembro que uma vez eu estava conversando com um professor, com um chefe, né? Eu tinha um chefe. Ah, Bruno, agora você não tem mais chefe? Não, agora tem milhares de chefes, né? Que são os nossos alunos. Então tem que prestar satisfação para muito mais gente. Mas tinha uma época que eu só tinha um chefe. E eu prestava satisfação só para esse chefe. E eu lembro que eu fui para casa de um amigo, né? E esse amigo me questionou, o pai desse amigo me questionou muito por que eu não tinha sido militar no ITA, né? Por que eu não tinha optado pela carreira militar. E eu falei assim, e eu lembro que tinha meus motivos, eu não tinha um perfil, né? Não tenho um perfil para carreira militar, né? São perfis específicos. E esse cara, o pai desse amigo meu falou assim, você devia ter ficado na carreira militar, né? Porque tem estabilidade, você ganha bem, né? Tem uma rotina de trabalho mais equilibrada e tal. E a minha argumentação para ele foi assim, realmente, o militar ganha bem, tem uma rotina de trabalho mais equilibrada, mas eu nunca vi um militar que fosse muito rico, né? Ele, não, mas você tem que ser militar e tal, não sei o quê, pra você ficar rico. Aí, né, eu voltei para conversar com esse chefe, discutindo, falando sobre isso, e ele falou assim, mas Bruno, esse cara que te falou sobre que você tem que ficar rico sendo militar, ele é rico?
falei, não. Então como que você quer que uma pessoa que nunca ficou rico te ensine a ficar rico? Eu falei assim, faz sentido, né? Naquela época eu tinha uma visão sobre riqueza que é muito diferente da visão que eu tenho hoje, né? A visão que eu tenho hoje de riqueza é que tudo aquilo que você recebe é apenas uma parcela do valor que você gera para a sociedade, né? E essa é a minha visão de riqueza hoje, que é muito diferente da riqueza da época. Mas o que o meu chefe me falou não deixa de ser verdade, né? Não tem como. Por exemplo, vamos supor que você quer aprender a dançar, ser uma pessoa que dança muito bem. E você vem pedir conselhos para mim. Eu não sei dançar. Né? Você tem que pedir conselhos, sei lá, para a Anitta, que dança bem, para o Bruno Mars, que dança bem, para a Beyoncé. Essas pessoas é que sabem dançar. Né? Um professor de dança. Essas pessoas é que sabem dançar. Então, assim, do mesmo jeito que a gente precisa buscar orientação daquelas pessoas que têm, que alcançaram os resultados que a gente quer alcançar, a gente não pode se preocupar demais com a opinião de pessoas que não alcançaram esses resultados, né? Pessoas que, de repente, se contentam com pouco, né? Uma pessoa que se contenta com pouco, ela não vai ver sentido realmente em você tentar passar numa universidade pública para fazer um curso super concorrido. Por quê? Porque ela vai falar, não mexe com isso não, fica aqui mesmo, vai fazer um curso mais fácil, numa universidade mais fácil, entendeu? Então essa pessoa vai te desmotivar. E a gente é influenciado pelas outras pessoas, né? Então você não pode ficar muito próximo dessas pessoas, ou pelo menos você não pode levar em consideração o que elas falam, né? Dado que é muito difícil não levar em consideração o que as pessoas que a gente gosta falam, é bom dar uma afastada, né? E não ficar muito próximo, não, tá? E muita gente perde a motivação também porque estuda da maneira errada. Isso a gente tem falado bastante aqui, né? E vamos falar um pouquinho mais sobre isso, vamos repetir essa parte de estudar da maneira errada. Mas vamos lá. Bruno, por que a universidade pública me garante uma vida melhor? Vamos lá, são 5 pontos, tá? São 5 pontos. Então anota esses 5 pontos aí. A primeira coisa que a universidade pública vai fazer para te garantir uma vida melhor são habilidades técnicas que você vai desenvolver. Como assim, Bruno? Por exemplo, faz quando você entrou na faculdade de medicina. Você vai aprender a tratar doenças das pessoas. É uma habilidade técnica, porque envolve o conhecimento acumulado por gerações e gerações de cientistas, de médicos. Né? Então você vai aprender tudo isso com os livros, com os professores, com os experimentos, e isso vai te dar uma diferenciação, você vai ser um profissional com uma habilidade especial, que é de cuidar das pessoas, né? Por exemplo, em março do ano passado, eu quebrei o pé. E para corrigir o problema no meu pé, foi necessário colocar 7 parafusos, 9 parafusos, 2 pinos, uma placa e um arame, né? O médico que fez isso é um cirurgião, ortopedista de pé. Ele cuida de pé. E ele é um dos melhores aqui de Minas Gerais, né? Se não for um dos melhores do Brasil. E todo mundo na equipe dele era só gente fora. Tinha um anestesista, tinha até as enfermeiras, eram top e tal, né? Porque era uma cirurgia muito crítica. Ah, Bruno, por que você está falando isso? Não, porque tem enfermeira que não é top. Tem coisa que você não precisa de uma enfermeira top, por exemplo. A pessoa para medir sua pressão, não precisa ser uma grande enfermeira, não precisa ser um grande enfermeiro. Mas para participar de uma cirurgia, tem que ser top, né? Tem que ser os melhores enfermeiros. E aí, ele usou serrote, furadeira, né? Eu não vi, né? Porque eu estava de anestesia geral. Mas ele tinha uma habilidade técnica diferenciada, né? E, obviamente, isso tem consequências na vida dele, né? Consequências positivas que a maioria das pessoas gostaria de ter. Então, essas habilidades técnicas fazem diferença. Primeira coisa, habilidades técnicas. Segunda coisa, relacionamentos. Os relacionamentos que você vai construir na faculdade vão fazer muita diferença na sua vida. Por exemplo,
numa faculdade de engenharia, você talvez encontre pessoas ali que vão ser seus sócios, não só engenharia, direito, que vai montar o escritório com você de advocacia, na própria medicina, outras profissões, medicina veterinária, fisioterapia, administração, você vai encontrar pessoas que vão te ajudar a montar uma empresa. Enfim, esses relacionamentos são muito importantes para o seu desenvolvimento pessoal, né? Para você ser uma pessoa boa, você tem que andar com as pessoas boas, né? A reputação da universidade pública vai te abrir algumas oportunidades especiais, né? Lembra que eu mencionei dos processos de trainee? A universidade pública tem essa vantagem, ela te coloca, né, nos processos de trainee mais fácil, pelo menos você entra no processo. Depois, se você vai avançar, aí é muito com você, né? E assim, durante a universidade, durante o curso na universidade pública, você tem que superar muitos desafios, né? Eu lembro que na época que eu estava no ITA, eu dava aula particular, e eu dei muita aula particular para algumas pessoas de universidade particular. E algumas vezes eu ouvi os alunos falando que iam fazer um abaixo-assinado para tirar o professor, né? E obviamente tem professores que são muito ruins mesmo, né? Não são bons professores, mas tem professores que são exigentes demais, né? E muitos alunos não gostam disso, né? Eles querem um caminho mais fácil, como todo mundo, né? A gente só evoluiu do jeito que evoluiu como sociedade, como ser humano, né? Porque a gente buscou sempre soluções mais fáceis para os nossos problemas, né? Resolver esse problema. E aí os alunos fazem um abaixo-assinado. Eu fico imaginando como que é a cabeça de um professor vendo o colega dele sofrer um abaixo-assinado porque o colega foi muito exigente. Eu, como professor, que dependo daquilo para sustentar minha família, eu falo assim, não, eu não vou ser tão exigente. Eu vou ser mais mamão com açúcar e vou dar algumas atividades de aprofundamento para aqueles alunos que quiserem. Mas aqui, por exemplo, não vai contar na nota da prova, né? O pessoal valoriza muito. Então, na universidade pública não tem isso. O professor é um ditador, ele faz o que ele quer na sala de aula, entendeu? Não tem essa de você fazer um abaixo-assinado para tirar o professor. Ele faz o que ele quer. E isso impõe dificuldades, né? Às vezes, numa empresa, a gente vai trabalhar, o nosso chefe, ele é meio arbitrário, né? O cliente é muito arbitrário, às vezes, né? Ele faz umas exigências descabíveis, né? E tá tudo certo, é isso que faz a empresa evoluir. Do mesmo jeito, um chefe exigente é o que vai te fazer evoluir. Do mesmo jeito, um professor exigente é o que vai te fazer evoluir, né? Que te impõe dificuldades. E você superando essas dificuldades, você fica mais forte. Então, a universidade pública tem muito isso. Mas, assim, o que define mesmo, no final das contas, é a sua capacidade de gerar valor para as outras pessoas. Então, por exemplo, teve uma colega nossa aqui, acho que não me engano foi a Emily, quer ver? Cadê a Emily? Foi a Emily que perguntou? Eu estou fazendo... Cadê a moça que perguntou sobre o que ela vai fazer na universidade para ganhar dinheiro? Com a faculdade de medicina, eu tenho tempo de pegar a Emily, foi a Emily mesmo. Se a Emily, lá na faculdade, ela começar a dar aula particular, né, de matemática, e os alunos dela começarem a melhorar as notas, a passar nas provas, ela está gerando grande valor para essas pessoas, né? Então vai chegar uma hora que, das duas, uma, ou ela sai da faculdade para conseguir dar conta de todos os alunos que vão procurá-la para estudar, todos os estudantes, para ter aula particular, ou ela aumenta o preço da aula particular. Porque assim ela vai colocar um limite, né? Toda vez que você aumenta o preço, você coloca um limite. Se você abaixa demais o preço, todo mundo tem acesso. Se você aumenta o preço, você diminui o número de pessoas que têm acesso, né? A lei da oferta e da procura. E por que vai ter essa procura? Porque está gerando muito valor, né? Está ajudando demais os meninos a estudar. Tá? Então, a sua capacidade de gerar valor faz toda a diferença. Bruno, o que eu vou fazer para manter a motivação nos estudos? Primeiro, você tem que entender... Primeiro, vamos lá, tem mais quantos passos aqui? Tem mais 4 passos. Não, tem mais 3 passos. Primeiro passo, você precisa entender que a aprovação na universidade pública é apenas uma etapa de um caminho que leva a um objetivo maior. Por exemplo, ter uma condição de vida boa. Tá? Então você precisa entender qual é a sua real motivação. Né? Dentro desse, entender que a aprovação é só um passo, você tem que entender qual é a sua real motivação. E aí toda vez que você for estudar,
você vai lá e lembra dessa motivação. Uma técnica que você pode usar é o seguinte: faz uma linha de trás para frente. Por exemplo, faz de conta que você está com 18 anos hoje. E aí com 28 você quer ser um médico, já dermatologista. E vamos supor que a dermatologia prevê aí uns 3 anos de residência. Então, com 25 anos, você tem que estar entrando na residência. Bom, para você ser um dermatologista que entra na residência com 25, você tem que entrar na faculdade com 19. Você está com 18, então você ainda tem um ano de folga. Agora, o que vai ser melhor? Você ser, com 28, você ser um médico, uma médica, com um ano de experiência, já um grupo de pacientes que confiam em você, ou você está terminando da sua residência? Não, Bruno, é muito melhor eu ter um ano de experiência. Então, com 27 anos, você tem que estar saindo da residência. E aí, para você sair da residência com 27 anos, você tem que entrar na residência com 24. Então, com 24, a medicina são 6, aí você deveria entrar na universidade pública com 18. Você fala assim, poxa, eu tenho que passar agora. E isso vai te dar uma motivação a mais, entendeu? Para você dar um gás e fazer a diferença. Então é isso, você tem que fazer essa linha de trás para frente e fazer os marcadores. Desenhe essa linha na sua frente, entendeu? Então coloca, por exemplo, ano 2000. Em 2020, 2030 eu quero ser um ótimo dermatologista, uma ótima dermatologista. Beleza, para isso acontecer, em 2019 eu preciso já estar começando o meu consultório. Beleza, para isso acontecer, em 2019 não, 2030, então 2029. Se em 2030 eu quero ser um grande dermatologista, em 2029 eu tenho que estar começando o meu consultório. Para em 2029 eu estar começando o meu consultório, em 2026 eu preciso estar começando a minha residência. Então eu preciso passar na faculdade agora em 2000 para poder entrar em 2021. Aí faz 2021, 22, 23, 24, 25, 26. Você fez 6 anos de faculdade. 27, 28, 29, os 3 anos de residência. Em 30, você já está com o seu consultório. Vai ser um consultório sozinho ou não? Não, vai ser um consultório com outras pessoas. Então, na faculdade, você já tem que começar a escolher as pessoas com quem você vai se relacionar. Pessoas que têm grandes aspirações. Entendeu? Você tem que fazer assim. Tá? E aí você tem uma atitude vencedora em relação aos seus objetivos, né? Então você tem que começar a se imaginar nessa situação, sei lá, você em 2030 viajando para o Caribe para participar do maior congresso de dermatologia do mundo, esse tipo de coisa, entendeu? E fazer perguntas que vão te ajudar a resolver esse problema. Porque se você ficar assim, por que eu não consigo passar na universidade? Por que eu não consigo aprender matemática? Por que eu não consigo ir bem no Enem? Você vai encontrar a resposta. Porque eu nunca tive um bom professor, porque não sei o quê, porque minha família é assim, porque eu sou assim e tal. Aí são perguntas que te jogam para baixo. Você tem que fazer perguntas que vão te jogar para cima. Por exemplo, como que eu faço para aprender matemática? Aí seu cérebro vai trabalhar. Pega o livro de matemática fundamental. Como que eu faço para passar em medicina? Monta um horário de estudo bonitinho, segue um cronograma que foi feito por alguém e tal. Beleza. Aí você vai fazendo assim, entendeu? Você começa a fazer perguntas que vão te dar respostas poderosas, perguntas que vão solucionar o problema. Não é encontrar a causa do problema, né? Você vai encontrar a causa do problema, mas se você faz uma pergunta de encontrar a causa do problema, você vai parar na causa do problema. Se você faz uma pergunta de como resolver o problema, você vai passar pela causa e encontrar a solução. É muito melhor, né? Então, o tipo de pergunta que você faz, um jeito bem inteligente de fazer pergunta é: como resolver o problema X? Você está com fome. Por que você está com fome? Porque eu não comi, porque eu acabei de acordar, não tomei café, porque aqui em casa a comida acabou, porque na geladeira não tem nada que eu gosto. Beleza, você vai encontrar um monte de motivo que você está com fome. Agora, como que eu faço para matar a minha fome? Opa, tem que ir lá na padaria comprar um pão. Onde que está o dinheiro? Tá aqui o dinheiro. Vai lá na padaria e compra um pão. Não, eu tenho que fazer alguma coisa para eu comer. O que tem? Tem leite, tem banana. Vou fazer uma batida de banana. Não, tem um abacate. Eu vou comer um pedaço de abacate. Entendeu? Aí você começa, você vai na geladeira, você acha a solução. Porque
Porque se você faz pergunta de por que isso acontece, aí você fica só na causa. Agora, se você faz como resolver o problema, você acha a solução, entendeu? Isso é ter uma atitude vencedora em relação à situação, à vida, né? E assim, se afaste, né, daquelas pessoas que te afastam do seu objetivo, ou pelo menos ignore um pouco, né? Se forem os seus pais, aí você tem que ter uma atitude de respeito, porque os seus pais, eles não são perfeitos, eles têm as coisas deles, né? Ninguém é perfeito, né? Eles têm as coisas deles, então agradece primeiro porque você tem a sua vida, os seus pais te deram a vida, porque se não fosse por eles, nem aqui você estaria, né? Então já vão começar agradecendo por causa da vida que recebeu, né? Porque tudo que você precisava para brilhar, para fazer as coisas que você quer, seus pais te deram. Como assim, né? A vida. E agora você faz da sua vida o que você quiser, entendeu? E se você quiser fazer diferente dos seus pais, tá tudo certo. Só faz com uma atitude respeitosa. Não precisa nem falar nada, entendeu? De boa, respeite seus pais, porque são super importantes, tá? E estudar da maneira correta. O que é estudar da maneira correta? Eu já falei isso aqui, né? Seria o quarto passo. Estudar da maneira correta é fazer exercícios todos os dias. Ó, primeiro passo. Entenda que passar na universidade pública, o primeiro passo para você manter a motivação. Entenda que passar na universidade pública é só uma etapa de um caminho gigantesco e maravilhoso que você está construindo. Segundo, ter uma atitude vencedora em relação aos seus objetivos. Né? Já falei. Ignore as pessoas que te afastam do seu objetivo. E outro, estude da maneira correta. Como que estuda da maneira correta, Bruno? Faça exercícios todos os dias. Faça os exercícios de um determinado assunto no mesmo dia que você estudar o assunto. Lembra? Aula dada é aula estudada. Estude na ordem correta para você aprender a matéria, né? Procure sempre resolver aquelas questões mais fáceis primeiro, porque vai te dar motivação para resolver as outras e você vai aprender a achar as questões mais fáceis, né? Tenha um horário de estudos que organize a sua semana, né? E aí toda semana você vai lá e reflete naquele horário de estudos, vê se precisa ajustar alguma coisa para encaixar no seu cronograma. E outra, tem que ter clareza, horário de estudos é diferente de cronograma. Cronograma é toda a sequência de assuntos. Horário de estudos não. Ah, mas você está sendo perfeccionista aí, querendo que eu fale. É só uma questão de semântica, de palavras. Não, não é isso. Quem fala errado, aprende errado. Então, se você quer fazer certo, tem que aprender certo. Se você quer aprender certo, tem que falar certo. Horário de estudos diferente de cronograma de estudos, tá? E um dia por semana você tem que descansar, né? Um dia por semana você tem que descansar. A maioria de vocês aqui está entrando na vida adulta agora. E tudo isso que eu te falei aqui são atitudes da vida adulta. São coisas simples às vezes, né? Mas que muitos adultos não têm, a maioria não tem. Então, assim, se você começar a praticar algumas coisas da vida adulta agora, vai te fazer bem. Não vai te fazer mal. Muito pelo contrário, vai te fazer bem, tá? E outra, pare de se contentar com pouco. Você tem muita energia, muito tempo para viver, é jovem, tem muita coisa para construir. Então pare de se contentar com pouco. Você tem que sonhar coisas grandiosas, entendeu? Eu lembro que na época que eu que eu ia começar a estudar, né? Eu queria ter uma escola assim gigantesca, né? Que ganhasse dinheiro e ajudasse ainda as pessoas, mais especificamente ajudasse lá na igreja. Eu não tenho essa escola que ajuda aqui as pessoas da minha igreja, né? Eu estou construindo. Mas junto com a Lucimara, a gente construiu uma escola muito maior, uma escola que chega em todas as cidades do Brasil, praticamente, né? Em todos os estados do Brasil, com certeza, a gente tem alunos. Né? E isso é muito gratificante, isso acaba impactando muita gente, né? E vai proliferando assim, essa cultura de construir coisas grandes, entendeu? Então pense em construir coisas grandes, porque no final das contas vai dar o mesmo trabalho. Se você quiser uma kitnet ou se você quiser uma mansão em Orlando, vai dar o mesmo trabalho, tá? Se você quiser uma kitnet ou uma mansão na Flórida, nos Estados Unidos, vai dar o mesmo trabalho sonhar com isso. Então comece a sonhar com isso, imaginar isso, que o seu cérebro vai te ajudar a encontrar os caminhos para realizar, tá? E assim, durante o seu percurso vai ter muito ruído, sabe? Muita gente querendo te tirar do caminho. Cuida da sua vida, esquece os ruídos. Você está construindo a sua vida. Então, construa a sua vida. Para com esse negócio, não tem motivação. Lembra por que você quer
passar na universidade. Lembra que se você não estudar, ninguém vai estudar por você. Lembra que se você não estudar, você vai ficar para trás. Entendeu? Concentre-se no seu crescimento, que aí vai dar tudo certo. Tá bom? Muito obrigado que você estava aqui.